Já estamos ao vivo. Vou colocar aqui o comentário. Pronto. O pessoal já vai entrando. Pessoal lá de Itabira, um salve. Deixa eu pôr aqui. Agora a gente vai conversar com o Fred Silveira. Só relembrando, acabamos de conversar com Paula Capovilla, né, que fez Evita na montagem de 2011, 1983, não, 2011. Vou passar aqui agora de novo a relação das entrevistas que a gente tem para essa semana. Hoje, né, agora com o Fred Silveira, que acabou de entrar, amanhã às 18 horas com a maestrina Vânia Parrares, que também trabalhou na peça de 2011. Na quarta-feira, dia 19, com a Sônia Destre, que foi assistente de direção da montagem de 1983. Na quinta, às 19 horas, com o figurinista Fábio Namatame, da montagem de 2011. E com a Cláudia, que fez Evita na montagem de 1983, na sexta-feira, às 5 da tarde. Rubem Gabira, seja bem-vindo. Também uma das grandes estrelas do nosso teatro musical. Vamos chamar aqui o Fred. Aguardando. Fred entrar. Oi. Entrei! Entrou. Ó, para Paula, eu falei para ela, né, que a música do espetáculo que me fazia lembrá-la era o High Flying na Door, né, que é Junto com Você, que começa com você como Tchê, depois ela termina, e outra era Buenos Aires. E, para mim, né, tem uma outra que eu gosto muito, mas essa daqui não tem como não lembrar de você. Qual que é? Que não deixa de ser o... essa é a abertura, né? Maravilhoso. E é aquilo, né? Que é quando você já começa logo no início do espetáculo, você está lá misturado com todo mundo que está no cinema, e aí aparece o foco, né, no Tchê, que para dizer que ele que vai contar, né, a história do espetáculo que a gente vai assistir, né? Ali começa a história dele como narrador, né? Pode ser o narrador ou a consciência da Evita, né? Ali é o grande... Eu acho uma das melhores músicas para começar o musical. Eu acho que, historicamente, para mim, essa e a música do Judas, do Jesus Cristo Superstar, acho que são números do Andrew Lloyd Webber que são ícones, né? Então, já define o tom do espetáculo, né? Você já fica sabendo o que você vai esperar, né? Uma bela introdução. Exatamente, muito bem escrita. Eu acho que é um dos melhores musicais do Andrew Lloyd Webber. Esse tá, na minha opinião, é um dos melhores. E é aquela coisa, né? Porque você mesmo falou, o Tchê, né, que eu acabei de falar com a Paula agora, é da mesma época histórica da Evita, mas os dois não tiveram suas histórias cruzadas, né? Não se encontraram, mas a figura do Tchê, né, não deixa de ser uma figura assim, o Tchê personagem do Evita. É a figura que remete à história do teatro, né? Que é aquele narrador, é o coro, que é o que vai estar contando para o público, né, sobre o espetáculo e colocando sua opinião, seu ponto de vista, né? Exatamente, ele que dá o tom do espetáculo, né? Muito interessante. Eu estava com essa live marcada, eu comecei a relembrar, né, como que foi o meu processo para entender o personagem, né? Para entender o que era. Inicialmente, as produções originais, né, na primeira produção, era fazer um narrador como coro, né? Ele que apresentava, depois que o diretor, no Harold Prince, né, ele descobriu que o Che Guevara também era argentino, então ele decidiu
focar no Che Guevara, mas a ideia não era ser o Che Guevara, era apenas ser o Che, um cara que comenta e critica, fica do lado, é a consciência da Evita, mas quando ele focou no Che Guevara, você tem é uma outra visão, né? A história da Argentina, né? Che Guevara e Evita, né? São os grandes ícones aí, né? Da América Latina, né? Até quando eu estava pesquisando, né, para fazer a parte histórica, né, a parte escrita, o Che é uma forma de interjeição que se usa na Argentina. Então não faz parte do nome dele, não faz nada, é como se fosse, né, a pessoa, o Bache, né, que o pessoal do Sul usa. Então ele era um narrador, né? Depois que vira o personagem, tanto que em montagens, ele é muito mais caracterizado como o revolucionário cubano daquela época, em outras não, né? Porque você não tinha barba, não tinha bigode nem charuto. Não tinha nada. A ideia do Tacla foi fazer a figura do Che Guevara, né? Mas quando eu vi quando eu soube que a primeira montagem, a ideia não era fazer o Che Guevara, na minha cabeça eu me senti mais livre, sabe? Uhum. Eu comecei a ir para um outro caminho que, ao mesmo tempo, também acabou representando esse revolucionário, entendeu? Porque sempre que eu pego um roteiro de musical, de teatro, aquilo lá é minha Bíblia. A pesquisa vai começar a partir do texto principal, né? Da viagem que os diretores criaram, e ali eu parto dali. Depois eu vou pesquisando os personagens, a época, quando que o Che nasceu, o que ele viveu, para enriquecer, né? Para colocar elementos e, ao mesmo tempo, inserir elementos do Fred revolucionário, né? Porque, querendo ou não, a gente começa a entrar em contato, né? A entrar em contato com a gente mesmo. Fora fazer aquele personagem seu, né? Não é simplesmente o personagem Che Guevara, mas sim aquele personagem Che Fred Silveira Guevara. O que você pode acrescentar e o que você pode pegar dele, né? Exatamente, sempre. E eu acho que no Evita que eu tive a consciência do meu papel nesse sentido, sabe? Poxa, eu posso criar um Che que é meu, que eu posso colocar os meus elementos, mas ao mesmo tempo, para quem estiver assistindo, né, quando você vê o figurino, a boina característica, né, a forma como ele está no palco, né, as músicas, não tem como. Aí são outros elementos que vão somando, né? Mas, claro, dentro de mim só faltou o charuto. O charuto é a barba, né? Mas o charuto é a barba. Às vezes é o papel do próprio ator, né? Fazer com que a gente visualize coisa que não existe, ou que não está no palco, ou que simplesmente é uma citação, o artista jogou alguma frase e você consegue visualizar aquilo, né? Então, às vezes, sim, mesmo você estando sem barba, para muitos, com certeza, te viam com barba, né? Sim, eu deixei ali aquela barba meio mal feita, né? Foi uma época que eu deixei a barba crescer um pouco. Mas o mais bonito do espetáculo e do personagem Che é que eu tinha contato com o olhar do público, né? Eu podia olhar nos olhos, eu falava, eu conversava com o público, eu fazia piada com o público. Então, eu acho que essa foi uma das coisas mais gostosas assim, do Evita, foi poder me comunicar olho a olho com o público, né? Colocar essas informações, o texto diretamente no olho. Eu acho que isso faz a diferença. Ele saía daquela caixa, né? E olhava para o público. E isso é muito interessante. Você perceber naquela hora a reação do público. Isso me possibilitava essa experiência, né?
Para o pessoal que não sabe, né, que vai assistir a live depois ou que está assistindo, o Che Guevara faz parte da peça mesmo sem fazer, porque ele está circulando, tá andando, está cruzando com aqueles personagens, mas em momento algum elas se dirigem a ele, ele se dirige a ela, porque são duas histórias completamente diferentes. Ele está lá assim, só para trazer, né, contar a história desse personagem que ele está fazendo lá no palco, né? Exatamente, isso. Ele só está comentando. E eu acho muito bonito aqui o que o Tacla escreveu, né, no programa, né? Ele escreve assim: será que Evita era a consciência do Che ou o Che era a consciência de Evita? Então, isso ficava. Porque tem uma cena no segundo ato, né, uma das músicas que os dois. Eu acho que é uma das primeiras cenas e única que eles realmente cantam juntos, né? É um tango, né? Não lembro o nome da música. A valsa do Che e da Edith. Mas que ela passou mal, aí ela começa a sonhar, e aí você entra no sonho dela e não sabe, né, o que é real, o que a gente está vendo, se é real ou se é onírico, né? Se é do sonho. Exatamente. Aquela cena era uma das mais fortes, assim. É um dos únicos momentos que os dois realmente entram em contato. Tem aquela explosão, né, dos dois pensamentos, dos dois cérebros, né, em ebulição. E um ponto sem volta, né, que a gente diz. É um ponto de mudança, né? O Rafael Brandon perguntou, sim, é a quebra da quarta parede, que é quando o ator, o personagem pode conversar e pode colocar a opinião dele para a plateia e receber a resposta e até mesmo, entre aspas, utilizar no espetáculo, né? Exatamente, a quebra da quarta parede, é o que comenta, né? É o que diz o que está acontecendo com ele e o que ele está vendo no palco, né? E vem cá, como é que foi para você? Porque para o pessoal que vai ver depois, revejam, tem a da Paula Capovilla, que fez Evita junto com o Fred em 2011, e vão ter outras, então vejam todas para poder ter uma ideia completa do espetáculo. Como é que foi para você? Você falou, né, dessa possibilidade, o primeiro personagem que te deu a possibilidade de construir, né, poder colocar suas coisas. Como é que foi a sua preparação para esse personagem, já que quase todo mundo consegue reconhecer a imagem de Che Guevara clássica? Como é que foi? O que você leu? O que você pesquisou? A produção, ela deu bastante material para a gente estudar, né? O Tacla, eles têm um cuidado nesse sentido da pesquisa, ele faz questão dessa preparação, né? Então, a gente recebeu muito material, muito livro, vídeo, filmes, fora a própria pesquisa que eu ia fazendo no YouTube, de livros sobre o musical também. Em Brasília, eu tive a oportunidade de fazer algumas canções do Che, do Evita, né, de uma forma amadora, né, mas o meu foco era só conseguir cantar bem, né? Eu não tinha o personagem, né? Nem o personagem político eu não tinha muito conhecimento. Eu tinha o personagem daquela figura, daquele desenho, né? Estampada na camiseta, né? Exatamente, a estampa da camiseta, né? Então você quer entender quem era esse personagem, o político, de onde ele veio. Eu não sabia que ele era médico, né? Então ele tinha uma outra... Tem um livro muito interessante que eu li, foi o único livro que eu li, que eu foquei, que eu achei muito interessante, do Che ao Che Guevara, né? De Ernesto a Che, agora lembrei o nome do livro. De Ernesto a Che, que é o Ernesto Che Guevara, né? Então, como que o Ernesto, o médico, se transformou no Che Guevara? Essa transformação do médico, daquele cara que quer salvar, né? Quer salvar os necessitados e se transforma no Che Guevara político e muitas vezes polêmico, né?
Uhum. Então, esse livro foi muito interessante nesse sentido, deu bastante material para entender a figura política, né, do Che Guevara. E a gente não vai saber de tudo, né? Não dá para você saber tudo, né? Ah, sim. Mas aí senão você vai Como fazer uma cópia e você não vai fazer o seu, né? exatamente. Fora que a gente estava fazendo um espetáculo musical, que antes de tudo antes de mais nada, é um entretenimento. Então, tem outras, além de você dar algumas informações nesse sentido histórico, você também tem que desempenhar bem o seu papel, como cantor, como ator. E eu gosto muito daquele espetáculo, ou do filme, né, quando você sai do cinema e você quer conhecer, principalmente quando é uma figura que já uma figura real, né, que faz parte da história. Que você sai do cinema ou da peça e você quer conhecer a história ali a fundo, né? Eu gosto quando você sai, poxa, deixa eu pesquisar esse personagem, né? Eu acho que eu gosto de sair de um espetáculo e poder conhecer a mais aquele personagem, né? E eu acho que o espetáculo Evita dava essa oportunidade, né? Poxa, quem não conhecia Evita ou Che Guevara trazia essa curiosidade. Eu quero conhecer esses personagens, deixa eu ver quem, né? Deixa eu me apaixonar, porque eu gostei muito do espetáculo. Deixa eu conhecer esses dois personagens mais a fundo. Eu acho que é uma função desse É tipo de uma função da entretenimento. arte, né? É uma função Exatamente. da arte, de você Sim, oferecer essa possibilidade. Muitas vezes você não teve o contato através de uma peça, através de um filme, através de uma série de TV, e aí, se você se interessar, você tem toda essa pesquisa, né? Você chegou até exatamente. você chegou aí para a Argentina, né? Você pôde ir depois de 3 semanas, não foi? Isso, essa história foi muito legal. A gente foi lá, conhecemos o Museu da Evita, que é super, né? Eu gostei do museu, tinha várias informações. Fomos ao cemitério onde ela, né, onde tem um túmulo dela, né? Também uma visita assim muito interessante. E tem o Museu do Che Guevara, que era num lugar muito distante e eu acho que eles não têm muita eles teve uma das primeiras vezes que eu fui antes dessa viagem, Uhum. eu tinha feito uma viagem sozinho para a Argentina e já tinha visitado esse museu. Eu já tinha feito essa visita. E eu, indo de táxi, eu perguntei pro taxista, né, como que era a imagem que os argentinos tinham de Che. Eles não têm uma imagem, eles não gostam muito da imagem do Che Guevara, né? Ah, Eles não acham que o Che representa. Pelo menos foi a informação que o taxista me deu, né? tá. E aí, quando eu fui percebendo que o Museu Che Guevara era bem distante ali do centro, e era numa casa meio mal cuidada, onde tinha os manequins vestidos com o uniforme do Che, com uma barba. Era um museu meio. Eu nem sei se ainda existe ainda esse museu. Aí Mas deu foi. para perceber que realmente o que o taxista falou é verdade, né? Que a população, Sim, o povo não se preocupa. não, não. Eu acho que lá eles não têm essa preocupação com. Não é preocupação, mas acho que eles não gostam muito de misturar com a história da Argentina. Ele é argentino, mas ele foi para um outro, né, Foi foi para para um outro país, outro então não se lugar, né, preocupa. outro país, fez outra história, né, participou foi outro caminho, né. A sensação que eu tive foi essa. Então, eu guardei isso daí. Eu coloquei como uma informação também interessante, né, para o personagem. Era um cara que, assistindo alguns vídeos do Che, né, quando ele foi Aham. à ONU, quando ele foi para Londres, né, uma postura um pouco até arrogante mesmo, né? Eu lia como uma postura arrogante. Então, essa figura, os trejeitos, eu eu fiquei com aquilo na minha cabeça, tentei colocar no meu corpo, sabe?
Ou seja, realmente teve uma mudança muito grande do Ernesto para o Che, né? Sim, Que sem se dúvida. percebe. Né? Sem Tanto dúvida. que tem até aquele livro, aquele filme Diários de Motocicleta, que foi baseado num livro, né? Que mostra a viagem que os dois, ele e o médico, fizeram, né? Pela América Latina inteira e depois volta e aí ele parte para a Revolução, né? Mas Isso. algo que eu estava conversando. Deixa eu só fazer a pergunta aqui, que o Brandon também fez essa pergunta, se você pôde ver o filme, né? O filme lá da Madonna. Eu Que tem assisti, eu assisti sim, eu assisti o filme da Madonna e em 96 eu fazia parte do Madrigal NB e a gente fez uma viagem para algumas cidades na América Latina. E na época que eles estavam filmando, fazendo o filme, a gente estava em Buenos Aires. Quando a Madonna estava lá filmando, a gente estava lá fazendo umas apresentações do Madrigal. E Aí muito pode ver, interessante. conseguiu ver alguma coisa? E a gente estava ali na Casa Rosada, né? Não, não era nem na Casa Rosada. Na verdade, a gente estava hospedado no hotel, que o hotel onde a Madonna estava era perto. Então Estava perto. tava cheio de gente ali. A gente não sabia por quê. Tinha os jovens ali gritando Madonna, não sei o quê. Daí ali a gente soube que a Madonna está aqui filmando o musical Evita, né? Eu nem tinha conhecimento de musical. Isso foi em 96, por aí. O filme é de quando? 97, 98? É que eu fiz, agora nem lembro, mas basicamente Foi foi por daí. ali. E depois que eles até colocaram aquela música, o You Must Love Me, como parte de algumas montagens posteriores, né? Que da de Isso, 2006, da Broadway, puseram isso, que essa canção foi feita pro filme, né? para o filme, né? Para É, poder é. concorrer ao Oscar como melhor canção e ganhou o prêmio, né? Nossa, e a Paula fazia maravilhosamente bem, né? Nossa Senhora, era de arrepiar, né? Mas Maravilhoso. é aquela coisa, foi o que eu falei para ela. A imagem que eu tenho de você também, assim, digamos assim, era até uma pergunta que eu ia fazer outra hora, mas é algo assim tão forte em você, né, que parece que a sua voz é um personagem à parte junto com você, entendeu? Porque às vezes um ator, você vê o conjunto como a imagem completa. Você consegue fazer uma imposição da sua voz, você consegue fazer um trabalho vocal tão interessante que basicamente que é como se fossem duas pessoas numa só. Deu para entender? Acho que sim. É Porque porque digamos assim, você tem para mim personagens tão icônicos e tão marcantes e que eles, além do personagem, a sua voz também consegue colocar esse algo a mais no personagem. Porque tem alguns atores que você vê, tá, é uma coisa completa, te marca como uma coisa só. Você não, a sua voz, né, até mesmo por causa da sua preparação, né, dos seus estudos, você teve um desenvolvimento, né, maior. sim, sabe, eu chega uma hora que depois de tanta pesquisa, né, colocar material dentro da gente, eu começo a respeitar a intuição. E aí a intuição vem eu começo a respeitar a minha reação com o que está acontecendo ali na hora, porque o teatro acontece na hora, e, e a voz vem junto, sabe? A voz começa a surgir algo, sei lá, que não dá para falar muito, não dá para colocar em palavras, né? Tem uma É hora difícil. que a arte, quando você começa a explicar muito o que você está fazendo, não, acho que se a voz, interessante, porque eu nunca ouvi isso daí em relação ao Tchê. Eu E fui, não só o tem Tchê, uma tem parte que é vários personagens seus que isso daí para mim eu escuto, ou se eu vejo trailers do personagem, até mesmo com outra voz, a sua voz já me vem à mente. Entre eles, vamos falar do Avenida Q. Não tem sim, como você se lembrar, né, do Monster lá, e eu não consigo
não me lembrar de você nem daquele personagemzinho verde lá, O Nick, né? O Nick e o Track Monster. Uhum. Entre vários personagens, né, seus, entre eles do Che Guevara, né? Exatamente. Ali, o Avenida Q, por exemplo, era um personagem que realmente tinha uma mudança vocal, né? Você tinha que Sim. fazer uma mudança, uma transformação vocal. O Che, eu não pensei nisso. Eu pensei em algo que fosse tranquilo, né? Colocar aquela parte técnica que tinha uma parte técnica que até difícil, né? Uhum. Da partitura do Andrew Lloyd Webber, que não é uma partitura tão fácil do Che Guevara, né? Então eu queria sobreviver àquela partitura, né? Eu queria sair ileso, né? Mas o bonito é que quando a gente consegue colocar dentro de uma caixinha, poxa, eu posso seguir durante a temporada nesse lugar, então é por Uhum. aqui que eu vou me manter, sabe? E a cada espetáculo eu vou contar a mesma história e vou tentar manter com a mesma energia. Porque você fazer uma temporada muito longa é isso. Como é que eu vou fazer 300 espetáculos, né, com a Uhum. mesma empolgação, com a mesma energia? Você tem Sendo que... que para aquela pessoa que está que tá sentada lá na plateia, às vezes é a primeira e única vez, né? Exatamente. A primeira, e às vezes pode ser a primeira vez que a pessoa vai ao teatro na vida. Uhum. Eu gosto sempre de lembrar, às vezes vai chegar ali naquela apresentação, por mais que eu esteja cansado, mas aquela apresentação vai ter alguém que está ali sentado pela primeira vez. Então, isso é muito importante para mim. Eu quero entregar o melhor que eu posso. Sabe? E aí entra tudo. Vem Voz. cá, eu fui procurar, eu não encontrei, posso ter passado, porque também você se relembra do programa, são tantas informações. Você não tinha substituto? Porque a Paula tinha, Tinha. o Daniel tinha, quem que era o seu? Tinha Eu também substituto. encontrei essa informação. Peraí que eu tô com o programa. Com o programa. Felipe, lembrei. Que o Léo Wagner foi meu Era o substituto Magaldi. ele era o Magaldi, mas ele foi meu substituto no West Side Story, Ah, o tá. Léo Wagner. Mas quem me substituía, ele chegou a ensaiar uma vez, foi o Felipe. Peraí, deixa eu lembrar o sobrenome dele, pelo amor de Deus. Porque realmente eu não encontrei no programa, aí eu queria saber, né, se todas as sessões foram só você, né? Porque Felipe antigamente tinha você, Domingues. quem? O Felipe Domingues. Ah, tá. Maravilhoso também aqui, ó. Ah, tá. Sim, 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 conheço. Sim, É, Felipe Domingues. Ele foi meu substituto. E era Felipe incrível. Domingos, ela colocou. É, porque eu até perguntei, mas que antigamente, né, você não tinha tanta essa parte de substituto, né? Você começava um musical e você ficava, né, a temporada inteira e muitas vezes fazendo 9 sessões semanais, né? Sim, ainda mais o Jorge. O Jorge ele não gosta muito de substituição, né? Então era o que, assim, então você tinha que se manter ali o tempo todo bem para. Eu já sabia que essa é a filosofia dele. Eu acho que por ópera, né? Ele Sim, gosta de sim. manter a mesma, né, o mesmo elenco, o elenco que ele pensou, né? No caso do Evita, tinha substituição da Paula, né? Tinha duas Evitas, mas o Tchê, ele só se realmente fosse necessário. Aconteceu alguma coisa com você, né? Porque É, para o pessoal que vai ver, que está vendo agora, para o pessoal que vai ver depois, né? O Jorge Tacla, o diretor da peça, também é um diretor de ópera, né? Tanto que ele isso, está agora maravilhoso. fazendo uma apresentação que vai ser na Sala São Paulo, por isso que ele não teve tempo de conversar conosco, mas ele e também é aquilo, né? Ele escolheu você junto com os outros, mas porque ele via esse conjunto, você com a Paula e com o Daniel, né? Então, de uma hora para outra, você começar a substituir,
às vezes não fica um peso, a balança às vezes não equilibra, né? Porque por mais muito querendo, ou não, são atores diferentes, né? Que, Com certeza. Você passa ali 2 meses ensaiando, né, já construindo, né, as, as relações, né, tanto de ator quanto de personagem, né, tudo dando certo, né, e de repente você tirar daquela caixa, né, uhum, da segurança, porque querendo ou não, você ensaia para você ter segurança, né, na hora do espetáculo, né, você tem que sim, entender que é uma máquina que começou a primeira nota, só vai terminar 2 horas e meia depois, e é isso aí. E você tem e, que e dar até os... mesmo para a segurança física de vocês, né? Tanto a segurança do trabalho de ator como a segurança física, né? Você depende, você sabe o que você pode fazer, o que você não pode, né? É esse Sim, jogo, né? Os jogadores sabem o que pode jogar. exatamente. E falando assim de um espetáculo que é um pouco, né, que tem uma estrutura maior, tem uma iluminação que é um pouco mais, né, tem uma precisão maior, um cenário que é um pouco mais perigoso. Então, quando tudo isso, né, envolve tudo isso, essa precisão, você tem que estar preciso, tem que estar bem ensaiado. E quando você tira uma peça para colocar outra, né, tudo vai mudar na sua cabeça. É claro que nós estamos preparados para uma emergência, né? O Uhum. ensaio é feito para isso. E como ator eu preciso responder da melhor maneira uma substituição, né? E o gostoso do teatro são essas coisas novas também que acontecem, né? Não, e Que aquela coisa querendo ou também. não, Ah, uma coisa nova que acontece é o público. A cada dia é um público diferente, é uma resposta diferente, né? E quando isso acontece no palco, a gente também tem que responder da melhor maneira. porque é aquela E coisa, não é porque que a sua primeira sessão com a Paula, ou já depois de 2, 3 meses, você não está fazendo por fazer, você não está fazendo automaticamente, você tem não, aquela coisa, você tem aquela preocupação, porque você tem que passar, né, esse olhar para a Paula, ou para o Daniel, ou para com quem que você está contracenando, para a pessoa conseguir entrar também no clima e jogar para você, para o trabalho em equipe acontecer, né? exatamente. Eu acho muito incrível essa presença, né, que você tem que ter no teatro, né? Estar no presente, né? Tudo Sim. que acontecer, você responde à altura. E o Evita, né, precisava disso. Apesar de que no Evita, o Che é um personagem que é mais livre, né? Ele não tem muita, ele só observa e comenta para a plateia. Então, eu me sentia muito livre. É como se eu estivesse fazendo. É como se eles estivessem num espetáculo E você, e eu estou em outro, me divertindo, sabe? A sensação que eu tenho, a lembrança que eu tenho do Evita é de diversão, que eu estou ali meio que relaxado, observando, né, comentando o que estava acontecendo de uma maneira, sei mais à lá, vontade, mais mais à irônica, né? vontade, exatamente. Os Porque tempos. para o T ele já sabia o que tinha acontecido. Simplesmente ele estava relembrando os fatos para o pessoal que está Isso, assistindo. exatamente. Ele estava em outro tempo, né? Ó, Ele, tem a Alice Bump, ela fez umas perguntas. Ela perguntou assim: se você tinha boa memória nos tempos de criança e se sua avó dizia: esse menino tem talento. na verdade, minha avó dizia que eu tinha talento para comer, na verdade. É, Mas não, para mim a memória é sempre uma coisa que eu sempre luto. Eu estou sempre exercitando a memória porque é algo.
é muito fácil para mim esquecer. Por incrível que pareça, eu estou no palco, a minha concentração tem que estar 100%, porque a qualquer momento eu posso esquecer a letra. Ai, ai. Porque, exatamente, para mim é uma das coisas mais... tanto que teve uma época que eu tive que comprar um livro de memorização, como trabalhar a memória. Então, eu comecei a fazer exercícios de memória para me ajudar, porque não é algo que é tão simples assim, pegar uma letra e amanhã eu já sei de cor. Não, eu preciso... Eu comecei a trabalhar essa parte de como é que eu decoro uma letra de hoje para amanhã. Eu comecei a aprender técnicas para fazer isso, sabe? Eu comecei a inventar, a criar desenhos, sabe? Isso eu aprendi no... Que facilita, né? Exatamente, porque o nosso cérebro é parecido com o homem paleolítico ali, né? Que não tinha escrita ainda. Então, decorar um texto não faz parte muito do nosso cérebro. Agora, um desenho, uma figura, aí já faz. Então é mais fácil. Quando você quiser decorar alguma coisa, um texto, por exemplo, faz um desenho, faz uma história em quadrinhos, porque isso entra mais fácil na sua... Bom, eu já estou dando dica aqui de memorização. Aquela técnica Tanto que é mais fácil, tanto que é mais fácil para mim decorar a música, porque eu tenho com a partitura eu tenho um desenho, né? Então é muito mais simples decorar uma música do que um texto, né? Um monólogo. Ali eu luto um pouco, mas é um exercício, decorar é um exercício, é musculação. E vem, você falou isso daí de música, não sei se todos sabem, né, mas você teve a sua formação em regência, né, e composição e canto, além de ser um violonista clássico. Nossa, faz muito tempo. Como é que foi essa... porque eu penso, né, que você chega aqui em São Paulo por volta de 2001, né, 2001, sim. Para os Miseráveis. Mas como é que era essa formação em Brasília, né? Porque Brasília, digamos assim, era a sua história própria, né? Não era tão, não fazia tão parte do eixo Rio-São Paulo, mas tinha toda uma vida lá dentro, né? Tem tantos grupos de rock, que saíram de lá, os cantores, né? Como que foi a sua formação? Lá, assim, em Brasília, essa parte de canto coral sempre foi muito forte ali, principalmente no final dos anos 80, anos 90, a parte de canto coral, mesmo não fazendo parte ainda, dava para ver, assim, de longe, várias apresentações de coro, de madrigais. Isso foi durante um bom tempo, isso foi muito forte. Quando eu entrei na universidade, a gente tinha aula de canto e coral. Foi lá onde eu me descobri, né? Eu entrei para fazer composição e regência, mas lá nessas aulas de canto e coral que eu me descobri que eu cantava. Nossa, que bom cantar. E ao mesmo tempo eu era violista, né? Eu tocava viola, mas nunca foi o meu forte, assim, como instrumentista, nunca foi o meu forte. Eu queria... Quando eu descobri o canto, eu falei, nossa, olha, eu acho que musicalmente, como instrumentista, eu acho que o meu melhor como instrumentista é ser cantor, sabe? E ali foi uma descoberta. Aí meus professores começaram a... Tinha um professor de canto coral, o Davi Juncker, ele começou a me jogar no fogo, assim, como solista mesmo, sabe? E aí, ali que eu entrei no Madrigal, o NB, que ele era o regente, né? Tinha um canto lá na UNB, tinha também, não sei se existe ainda, o coro sinfônico comunitário. Toda quinta-feira a gente se reunia num anfiteatro na UNB, então tinha mais de 600 cantores, a maioria amador, né? Que saíam do trabalho e cantavam grandes peças corais com orquestra. Isso era, nossa, isso era incrível, isso era maravilhoso. E todo final de ano tinha as apresentações de canto coral. Esse coro
esse coro sinfônico comunitário de Brasília chegou a cantar no Carnegie Hall em 93, 94, eu não lembro o ano. Mas era um coro bem importante, né? O regente, o Davi Juncker, ele estudava, ele fazia pós-doutorado nos Estados Unidos e os professores convidaram para apresentar lá no Carnegie Hall, num grande evento para corais, né? Que teve lá em Nova York. Mas só que nessa época eu não fazia parte ainda não. Eu queria muito ter ido para Nova York para fazer para participar. Mas depois fiz outras viagens com Madrigal, né? A gente fez várias viagens para a Europa, a gente participou de eventos corais, né? Aqui na América Latina também, na Argentina, Uruguai, enfim, foi uma fase que eu gostei muito de fazer parte, como cantor coral, sabe? Ali eu descobri que eu gostava do canto, dessa maneira. Até que chegou uma professora de canto na UNB, uma uruguaia, e ela teve a ideia de montar o Jesus Cristo Superstar. Em 97. Foi o primeiro contato com o musical. E eu fiz o teste com ela, já tinha fechado o elenco. Era o Judas, foi o Saulo Vasconcelos, essa primeira montagem. O Jesus era o Marconi Araújo, e eu fiz o teste para a professora. E ela falou, poxa, eu vou te dar uma das apresentações como Judas. O meu primeiro papel de musical foi como Judas. Então, ali eu falei, caramba, eu quero fazer isso, eu quero me aprofundar. Eu acho que ali foi onde essa parte de musical começou a nascer muito fortemente lá em Brasília. Sabe, o Marconi, ele criou o grupo de musical, era de uma maneira até amadora, né? Mas era uma pesquisa muito profissional, né? Eu não sabia nada, na verdade, eu queria, eu estava indo junto, sabe? Eu estava indo junto, a gente não sabia para onde ia dar, né? E hoje eu estou aqui há mais de 20 anos, em São Paulo. Eu achava que depois do Lemis ia voltar para Brasília, isso aí, ia fazer concurso do Banco do Brasil e ia continuar outra vida. Que era um dos, entre aspas, um dos sonhos do pessoal lá de Brasília, né? Que é passar em concurso público. Sim, de certa maneira, sim. É uma cidade que vive sobre que vive isso, exatamente. É uma cidade que vive nisso, né? Não era há 20 anos não era uma realidade você viver de teatro, de música, de teatro musical, né? Mas acho que hoje eu tenho outro pensamento. Naquela época, não, mas hoje eu tenho outro pensamento, porque tem tantas portas como músico, né? A Paula, por exemplo. Eu acho que fazer musical é uma das portas, né? Mas como músico, como artista, a gente dá aula de canto, a gente compõe, tem dubla, sabe? Dá aula, tem muitas possibilidades. Uma das funções que você tem, né? Você também trabalha nessa parte de dublador, né? De dublagem, exatamente. Só que desde o início do Fantasma que eu faz um tempo. Porque acaba que quando a gente fica muito tempo em cartaz, né? Logo que eu entrei no Fantasma, eu estava acabando uma série infantil que acabou a temporada. E aí é difícil. Como eu estou em cartaz, eu acabo não voltando para o mercado de dublagem, né? Agora tem que voltar de novo, fazer mais teste. Então, é um mercado que é maravilhoso, mas de certa maneira, é um pouco fechado, né? É um pouco, né? Mas eu tive a sorte de fazer belos trabalhos de dublagem. Eu gosto muito. Você falou lá de Brasília, né? Eu conheço alguma coisa do pessoal do grupo lá do Marconi, né, que veio para São Paulo. Mas até mesmo para o pessoal saber,
naquela época, 20 anos atrás, como é que vocês tinham contato assim com as notícias do que estava acontecendo aqui em São Paulo, né, com o teatro musical já queria abrir o Les Miserables, né, em 2001, sendo que naquela época não tinha internet. O que que aconteceu? No ano 2000, a gente estava ensaiando o coro da ópera, Carmen, acho que era Carmen, e ali no final de outubro do ano 2000. Teve um dia que eu fiquei doente, não pude ir ao ensaio, eu fazia parte do coro, né? E esse coro também tava o Marconi, tava o Saulo, tinha boa parte que veio para o Lemis também fazia parte desse coro do Teatro Cláudio Santoro, do Teatro Nacional Cláudio Santoro. E teve um dos dias de ensaio, eu faltei porque eu fiquei doente, voltei no dia seguinte, tinha metade do coro. Ah, Eu falei, gente, cadê todo mundo? Daí me falaram assim, Fred, você não soube? Tá todo mundo em São Paulo fazendo o teste do Lemis. E o Lemis, a gente tinha acabado de montar, de montar uma versão amadora lá em Brasília, uma versão concerto, né? E eu tinha feito Marius numa uhum. apresentação no teatro. Então eu já conhecia o personagem. Eu conhecia o Lemis, de certa maneira. Isso foi no ano 2000. Nós já tínhamos um certo conhecimento do que era fazer musical, né? De uma maneira amadora, trabalhando a voz musical. E só que nesse dia que eu faltei, chegou, tava estampado uma propaganda na Folha de São Paulo. Se eu procurar aqui nesse armário, eu acho que ainda deve estar aqui. Tá? Um dia eu vou procurar nesses arquivos aí. Mas eu fiquei com essa folha de jornal, estava lá. Teste Les Miserables, produção internacional, papéis. Então, estava assim, Pô, estava perfeito. Estava perfeito para a gente fazer esse teste, porque a gente tinha acabado de montar a versão concerto, conhecíamos o musical, conhecíamos os personagens e no dia seguinte eu comprei a passagem e vim fazer o teste. E sabe, é aquele tipo de teste que a gente sabe que passa, que vai passar, sabe? uhum. Poucas vezes eu senti isso na minha vida. Mas quando eu fiz o teste do Lemis, eu já saí no, primeira, no primeiro teste. Tiveram 3, mas no primeiro teste eu saí de lá, eu passei. Não sei como, mas eu passei. Eu sabia disso. Sabia que ali ia ter uma mudança. Isso daí rende um bom papo e vai ser uma outra história que a gente ainda vai É, relembrar as tenho montagens do certeza. Lenin. E como é que você recebeu o convite para. Ou foi convite ou você fez parte da audição para o Evita? Eu fiz o teste. Foi a audição. Sim, fiz a audição. Já foi uma audição meio que já pensando no personagem, né? Então eu estudei. Na verdade, eu estudei os dois personagens. Ah, Uh, o Magaldi, né? E inicialmente era para ser o Magaldi, porque eu acredito que o Taka estava pensando em outra pessoa. Ele não me falou, mas acredito que ele estivesse pensando em outro ator para fazer o Che. E então era o Magaldi e o Che. Então eu preparei os dois personagens, fui lá, levei meu violãozinho, aprendi a música do Magaldi, né, a tocar no aham. violão. Eu tenho até, eu acho que eu tenho aqui no meu computador eu me gravei tocando a música do Magaldi para ver como é que eu estava. Se eu procurar aqui no computador, eu vou Noite achar. de não sei quantas mil estrelas que ele canta e depois ele Isso, decide levar, quer dizer, decide muito a contragosto levar a jovem Eva lá para Buenos Aires, né? exatamente, isso. Então eu fiz o teste para os dois personagens no final. Aí a escolha foi como Che, né? Eu acho que eles filmaram, né? Eles sempre levam pro Magalhães. Andrew Led, a Uhum. gravação pro Andrew Lloyd Webber para ele escolher, né?
Então, acho que ele também faz parte das escolhas, né? São coisas de produção que eu não sei muito e prefiro nem saber muito, né? Prefiro, não, vai, eu fiz minha parte, né? Tive a minha resposta. A minha resposta foi essa, ok, pronto, o que for para trás não faz parte de É, mim. Mas, exatamente. mas é até Era, interessante que você pode trabalhar com Jorge Tacla, né, nessa trilogia clássica que ele tinha se proposto a fazer, né, que começou com My Fair Lady, que você fez falei, a primeira e a segunda montagem, o West Side Story, que você também trabalhou, e terminou com sim, Evita, né? exatamente. Foi, nossa. Então eu já conhecia, de certa maneira, como era trabalhar com o Jorge, né? E o Jorge, para mim, foi uma escola muito importante, muito onde eu aprendi muita coisa ali, né? E depois, em 2014, o Jesus Cristo Superstar, né? Também com ele. E para mim foi o ápice. E eu vou mudar sua ordem, mas você passou bastante pelos ritmos musicais, né? Porque você tem essa sua parte lírica de formação, você tem a Uhum, sua parte, né, do rock, né, que Jesus uhum. Cristo, né, o próprio Che Guevara, eu desconheço assim os ritmos musicais, mas eu entendo muito mais que mais um rock, né, a voz Sim, dele, né? Então você passeia bastante por todos esses ritmos, né? por outra, é uma outra. É quase como um outro musical dentro do musical, né? Eu acho que o Andrew Lloyd Webber ele fez uma partitura muito diferente para ele, sabe? É como se destacasse Uhum. ali, Uhum. né? Outra coisa. Então, eu acho que encaixou na época, eu acho que encaixou bem para minha voz ali. Era tirando a primeira música era realmente tem uma certa exigência. Tem uma outra, o Dice Are Rolling. Que É, estão rolando os dados. nossa, aquela ali, ritmicamente, é uma das músicas mais difíceis ali. Então, Porque era. além do mais, você ainda tem que dançar, né? Tem os passos de dança para completar com a batida da Sim, música, né? exatamente. Tem a parte de coreografia. A coreografia era uma coreografia de efeito, mas era o Che. De certa maneira, eu tinha que ser o centro ali. Não dava para ficar colando muito, não. Sabe? Eu tava. Era um outro foco. Era o centro da coreografia. Era outro cuidado que eu tinha que ter como, como bailarino, né? Uhum. E vem cá, e também assim, dá uma segurança e é gostoso trabalhar com pessoas que a gente já conhece, né? Porque com a Paula, né, você já tinha feito uma série de musicais com ela, né? Você tinha começado, e acho que o último que vocês fizeram antes foi o do meu amigo Charlie Brown, né? Que você fazia o Snoopy e ela fazia a Lucy. E aí É, depois vocês ah, vão para o Evita, né? Que querendo ou não querendo, você não deixa de ser o terceiro par desse triângulo amoroso. exatamente. A Paula é uma irmã, né? Veio, que eu já conhecia desde Brasília, né? Então, a gente já fazia parte lá, já fizemos óperas lá, né? Em Brasília. E trabalhar com a Paula, meu, para mim é sempre um aprendizado trabalhar com artistas como a Paula, sabe? Eu aprendo muito quando eu estou com artistas que eu gosto, que eu admiro. E a Paula no Evita foi uma rainha, foi maravilhosa. Eu sempre vou dizer isso. E depois a gente trabalhou em qual? Nessa. Aí depois, a última foi a dos velhinhos, né? Isso, exatamente. Do Forever Young, Forever que Young, infelizmente que é quando o Tomura que estava deixa a gente, né? Tumura. Também é outro grande artista que por sorte, eu trabalhei com ele nas suas duas últimas semanas. E assim, foi maravilhoso. Eu me sinto abençoado por estar ali. Mas
mas foi assim, trabalhar com a Paula é maravilhoso, não só com a Paula, né? Não, sim. O elenco foi muito bem escolhido, todo mundo ali, né? O que eu O falei da Paula foi Daniel, por causa disso, né? Desse conhecimento que você já tinha. Então, quando você consegue sim. ter essa segurança com outro ator, né? Você já conhece a pessoa, fica muito, às vezes até fica um pouco mais fácil, né? O desenvolvimento do trabalho, né? Sim, você já sabe onde ela respira, já sabe como ela anda. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, né? Você ter a sorte de já trabalhar com alguém que você já conhece, que já sabe como funciona no palco. Aí só é. Não tem como Só dar errado. aproveitar. É, Só desenvolver o diálogo teatral, né? O diálogo cênico. sim, e se divertir, né? Que é Sim, o mais importante. Quando você sente que você está se divertindo, por mais pesada que seja a peça, né, mas você sente que você está fazendo, se divertindo, é porque está dando certo, sabe? E a plateia vai entender, vai pegar a mensagem, né? com E o certeza. Evita era assim, eu sentia muito isso com a Paula. Sentia muito. Fred, infelizmente está acabando o tempo, a gente vai ter que Mas voltar quando eu for relembrar essas outras histórias, mas eu queria agradecer de coração, você sabe o carinho que eu tenho por você. Ah, obrigado, Rô. muito obrigado por ter aceitado compartilhar, porque o intuito desse quadro, né, é poder preservar a história do nosso teatro musical, né, que é algo que é tão difícil a gente encontrar essas referências, essas gravações desse material para gerações futuras poderem saber que onde a gente chegou é com base no nosso histórico, é com base nos atores e nas peças, nos diretores, nos técnicos do passado, né? Então, deixo para você encerrar e agradecer, e as últimas palavras ficam para você. Rô, eu que agradeço, sabe? A gente está passando por um período, né, um hiato, né, que eu acredito que já vai passar logo, e a gente vai, de alguma maneira, a gente vai se reinventar e vai deixar a coisa, porque é assim que a gente vive, né? Sim, Vai deixar a coisa melhor ainda. Eu acredito, eu sempre sou otimista, né? Eu não gosto de colocar, de me colocar num túnel que, não, agora nunca mais vai ser como antes. Claro que não vai ser como antes, vai ser, mas pode ser melhor. A gente está depende passando do por um período difícil, mas vamos reinventar, porque é essa a nossa vida. Como artista, como entendendo o que a gente está passando, né? Eu acho que vai ter uma transformação bem importante, interna, se todo mundo prestar atenção, primeiro, na sua transformação nesse momento, com certeza, os próximos espetáculos, né, no primeiro dia, a plateia vai perceber uma diferença, Uhum. porque a plateia está com sede, com fome, e o artista também, muita. Então, você imagina, quando tudo voltar ao normal, né? Eu acho que vai ser muito melhor, né? Muito melhor. Então, é um momento de reflexão para a gente escolher os melhores caminhos, mas serão caminhos certeiros, sabe? É isso que eu acredito. Bem, queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que vai poder assistir depois, que a live vai estar gravada, e lembrando que amanhã, terça-feira, às 18 horas, a gente tem uma conversa com a maestrina Vânia Parrares, que foi a Vânia. diretora musical e regente do Evita, dessa montagem de 2011. E outras conversas até sexta-feira. Obrigado por todos. Fred, de novo, obrigado por ter participado. E Muito a gente se obrigado, vê. obrigado pela participação aí de todos. Foi ótimo. Então, pessoal, até amanhã com a nossa próxima conversa. Até mais, amanhã assistirei.